Acho que pode começar. Tá, joia. Boa noite a todos. Deixar os microfones aqui. Boa noite a todos. Agradeço a presença de todo mundo. A SBT hoje vai apresentar um pouquinho dessa doença, né, dessa pandemia que está tão aí ativa, e a gente vai ver um pouquinho hoje sobre fibrose pós-Covid, que eu acho que tem intrigado muito a gente como pneumologista, né? Gostaria de pedir para todo mundo desligar microfones e vídeos para não atrapalhar durante a reunião, e no final a gente vai dar espaço, o Tiago vai ser o moderador, podem mandar perguntas pelo chat, que a gente vai responder as perguntas ao final da reunião, ok? Boa reunião a todos. Tiago, é com você. Boa noite, gente. Obrigado. Obrigado, Nathalie. Obrigado, doutora Gilda. Obrigado, Sociedade Brasiliense de Doenças Torácicas, né, pela oportunidade de discutir esse tema. Eu acho que intriga a todos nós e, frequentemente, a gente é chamado para avaliar um paciente com esse quadro. Então, acho que eu estava ansioso por ter essa reunião e essa aula. Eu acho que vai engrandecer muito, né? O doutor Bruno, né, ele é pneumologista, né, do grupo de doenças intersticiais do Instituto do Coração, né, do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP, né? Então tem muita experiência em tratamento e acompanhamento dos pacientes com doenças intersticiais e vai poder contribuir muito aí para a gente. Obrigado, doutor Bruno. Pode começar. Obrigado, Tiago. Obrigado, Nathalie. Vou compartilhar minha tela aqui. Primeiro, um prazer grande estar falando aí para o pessoal da Sociedade Brasiliense de Pneumo e falar sobre um tema importante que a gente vai ver cada vez mais na nossa rotina. E a gente aqui é mais para ter uma ideia de como que está o conhecimento atual do tema. Obviamente que esse conhecimento ele é muito recente, ele vai se modificando, tem se modificado e vai se modificar ainda muito mais ao longo dos meses, até que a gente tenha um entendimento maior da doença e das consequências dela. Tá todo mundo enxergando a tela? Tranquilo? Sim. Então, esses são os meus conflitos de interesse. Então, só para ter uma ideia, esses dados são atualizados de hoje da OMS. Já houve mais de 123 milhões de casos no mundo, com mais de 2 milhões e 700 mil óbitos. E especificamente em relação ao Brasil, hoje a gente bateu uma marca expressiva e ao mesmo tempo muito triste, né, de 300 mil óbitos, com mais de 12 milhões de casos confirmados, e esse número tende a expandir ainda exponencialmente, né? E a gente atualmente é o primeiro lugar em número de casos e de óbitos diários, né? E no total de casos a gente está em segundo lugar no número de casos e também no número de óbitos, no número total. Então, para que a gente tem para que é importante falar dos números, né? Porque com o aumento progressivo do número de pacientes com acometimento pela Covid, né, e com maior número de pacientes com acometimento pulmonar, certamente a gente vai se deparar com um número grande de sequelas pulmonares, e a impressão que eu tenho é que todo pneumologista, principalmente, assim, eu sei que muitos pneumologistas ainda têm um certo receio ainda de lidar com doenças intersticiais, mas agora com o número de casos que a gente espera que vão ter doença crônica e por secundária à Covid, vai ser fundamental que todo mundo tenha noção do manejo desses pacientes. Até o momento a gente tem muito mais pergunta do que respostas, mas obviamente que esse conhecimento tem melhorado. A gente não sabe exatamente qual que é a prevalência de doença intersticial crônica pós-Covid, tem uma ideia parcial da fisiopatologia da doença. A gente não sabe exatamente qual que é a chance do indivíduo recuperar a longo prazo depois que ele tem o acometimento pulmonar, qual que é a melhor abordagem, se vai haver indicação de antifibróticos,
de espironolactona, uma série de outras drogas que podem ter um potencial eventualmente de bloquear a formação de fibrose. Os estudos estão em progressão, como eu disse. Só para a gente ter um parâmetro de comparação, o SARS-CoV-1, né, que ocorreu aí no início dos anos 2000, determinou uma sequela, um número razoável de sequela a longo prazo, aí varia um pouco de 3 a 5%. Então, se a gente transferir isso para a Covid, o número absoluto vai ser absurdo, né? O conceito atual da fibrose pulmonar pós-Covid-19 é a presença de alterações persistentes compatíveis com fibrose no matomo de tórax de segmento, na grande maioria das vezes com perda funcional. Então a gente vai ver uma série de alterações que eu vou descrever logo à frente, né, incluindo distorção arquitetural, bronquiolectasia de tração, reticulado, entre outras. E também o que a gente não consegue estabelecer ainda é o tempo de segmento para definição, porque os pacientes eles podem melhorar a longo prazo com ou sem tratamento, por exemplo, com o uso prolongado de corticosteroide. Então aqui é um exemplo que a gente acompanhou aqui em São Paulo. O indivíduo teve um quadro grave do sexo masculino, em torno aí de 60 anos, com opacidades bem extensas na tomografia. Esse indivíduo precisou de ventilação mecânica, se recuperou com 3 meses de segmento depois do quadro agudo. A gente observava aqui algumas opacidades em vidro fosco, opacidades reticulares, de distribuição difusa. Esse indivíduo usou corticoide mais ou menos até essa época, depois ele foi só acompanhado, e na evolução a tomografia melhorou ainda mais, restaram apenas algumas áreas em vidro fosco esparsas. Então o indivíduo pode melhorar a longo prazo. Existem alguns fatores de risco que já se sabem para a ocorrência de lesões a longo prazo, lesões pulmonares. Então, indivíduos idosos do sexo masculino, tabagistas, diabéticos, com doenças cardiovasculares ou doenças pulmonares crônicas, e algumas características da fase aguda da infecção vão favorecer também a ocorrência de lesões a longo prazo. Então, quanto maior o grau de dispneia, que muitas vezes está correlacionado com a extensão da doença na imagem, maior o risco de desenvolver doença crônica. Indivíduos que ficaram mais tempo internados, mais tempos na UTI também, têm um risco maior, que usaram dispositivos de suplementação de oxigênio, ou catéter de alto fluxo, ou mesmo ventilação mecânica. Indivíduos também que desenvolveram síndrome de desconforto respiratório agudo, e indivíduos com elevação mais importante de alguns marcadores, PCR, IL6, DHL, dímero D, que na maioria deles aqui relacionado a um processo inflamatório mais expressivo. Do ponto de vista fisiopatológico, o conhecimento ele é parcial até o momento, ele tem melhorado aí nos últimos meses. O que a gente sabe é que é uma doença multifatorial. Então, a partir do momento que o vírus, né, através dos spikes, ele se liga no receptor de conversão da enzima conversora da angiotensina tipo 2, que se localizam principalmente no epitélio alveolar, a partir dessa ligação, há o desenvolvimento de uma resposta inflamatória expressiva, acontece a liberação de um grande número de citocinas, TNF-alfa, IL-6, metaloproteinases, principalmente mediados aí por neutrófilos e macrófagos. Isso acaba levando a uma resposta inflamatória expressiva. Existe um processo de reparo inadequado desse processo inflamatório. Existe o que a gente chama também de transição epitélio-endotélio-mesenquimal, que as células adquirem características de fibroblastos e miofibroblastos, e isso em última análise acaba favorecendo a deposição de colágeno e deposição de matriz extracelular, que é o processo de fibrose. Fatores associados a isso que têm sido observados: resposta autoimune. Então o vírus desencadeia fenômenos autoimunes em alguns indivíduos susceptíveis, ventilação mecânica não protetora, altos índices de fração inspirada de oxigênio, infecção bacteriana secundária. Todos esses fatores combinados acabam contribuindo para esse processo, mas esse conhecimento realmente ainda está em construção. Em relação ao quadro clínico, os indivíduos eles podem ser assintomáticos,
mesmo com lesões crônicas na tomografia, ou eles podem apresentar dispneia em graus variados, tosse seca, fadiga é um marcador que a gente vê com bastante frequência, o indivíduo fica com fadiga por vários meses. A ausculta pulmonar pode ser normal, pode haver a ocorrência de crepitações e eventualmente pode haver a ocorrência de grasnidos que denotam a presença de acometimento de pequenas vias aéreas, de bronquiolite mesmo, isso é menos frequente nessa situação. E os indivíduos podem desenvolver hipoxemia em repouso ou ao esforço, e é bom lembrar que essas manifestações podem melhorar ao longo da evolução. Vamos coletar gases, vou pedir aqui a Gabriela. Em relação à função pulmonar e exercício, se puder só desligar o microfone, pessoal. Do ponto de vista de função pulmonar, o que se observa então é uma redução da complacência pulmonar com alteração da troca gasosa. Já tem uma série de estudos aí com 6 meses de evolução que demonstram a presença de um padrão restritivo na função pulmonar, e a redução da difusão é o marcador mais comum. Só que a prevalência disso é variável e também tem uma relação direta com a gravidade do quadro agudo. Ainda tem poucos estudos consistentes de exercício nesse grupo de pacientes, de avaliação de exercício. A sugestão é que se faça uma avaliação seriada de oximetria, função pulmonar e exercício. A gente recomenda aí, se possível, 3 meses depois da evolução, né? Se o indivíduo teve um acometimento pulmonar na fase aguda. Do ponto de vista de imagem, o Wagner vai falar depois com mais detalhes, né? Mas existe um predomínio das lesões em regiões periféricas, em lobos inferiores, semelhante à doença na fase aguda. A gente observa distorção arquitetural, opacidades reticulares, bronquiolectasias de tração, e não tem estudos com mais de 6 meses de evolução. Então a dúvida que existe é se essas alterações vão ser mantidas ou não ao longo prazo. Então aqui só mostrar 2 exemplos. Um indivíduo de 65 anos, não tinha outra doença, com 5 meses pós-Covid ele apresentava ainda lesões difusas, com áreas em vidro fosco, opacidades reticulares, bronquiolectasias de tração, de distribuição difusa, e na função pulmonar ele tinha um acometimento restritivo, com uma CVF em torno de 60% e uma difusão reduzida, 45% do predito. Esse é um indivíduo médico, nefrologista, não tinha outra doença associada. 4 meses depois da Covid, esse indivíduo ainda tinha bastante lesão. Essas lesões melhoraram bastante ao longo da evolução. A gente já tem reavaliação agora com 6 meses, mas ainda existem áreas em vidro despolido, opacidades reticulares, como a gente pode ver aqui, algumas bronquiolectasias de tração, e essas, atualmente ele tem uma função pulmonar com uma CVF em torno de 65% e uma difusão em torno de 50%. Outros padrões que podem ser identificados com menos frequência, é verdade, mas podem aparecer, é a atenuação em mosaico, que são áreas com diferentes atenuações, como a gente pode ver aqui, caracterizando aí acometimento de pequena via aérea, e também com menos frequência, bronquiolectasias de tração e até algumas opacidades sugerindo, algumas alterações sugerindo a presença de faviolamento, como a gente pode ver aqui, podem ser manifestações crônicas associadas à ocorrência do acometimento pulmonar. Esse é um estudo chinês, só para reforçar, da cidade de Wuhan mesmo, com 114 pacientes. 6 meses depois da evolução do quadro agudo, 35% desses indivíduos ainda apresentavam alterações compatíveis com fibrose na tomografia. Na análise multivariada, os principais fatores de risco para fibrose foram idade acima de 50 anos, hospitalização prolongada, desenvolvimento de síndrome de desconforto respiratório aguda, necessidade de ventilação mecânica e o score tomográfico acima de 18, que é um score que tem sido utilizado de acometimento por lobo, e depois se faz a soma do acometimento desses diversos lobos. Ainda faltam estudos que avaliam as lesões do ponto de vista histopatológico, as lesões crônicas. O que a gente tem são dados de autópsias e transplantes, então
O que a gente vê nesses indivíduos já com evolução aí em torno de 3 semanas de evolução é um dano alveolar difuso, já com áreas de sangramento no interior do alvéolo. Já tem algumas observações que pode acontecer um padrão fibrosante, semelhante a uma pneumonia intersticial não específica, com espessamento de septo interlobular, por exemplo, como a gente pode ver aqui. A gente frequentemente identifica trombo no interior dos vasos, né, como a gente pode ver aqui, e áreas de pneumonia e organização, que são essas áreas mixoides de evolução subaguda também, com conteúdo no interior dos bronquíolos terminais e alvéolos, como a gente vê aqui. Mas, como eu disse, não tem avaliação histopatológica das lesões crônicas. Já tem alguns grupos que estão começando a fazer biópsia nesses indivíduos, então a gente espera que existam informações aí nos próximos meses. Do ponto de vista de tratamento, existem muitas perspectivas, não está nada completamente definido, mas existem algumas especulações de estratégias para prevenir a ocorrência ou a progressão da fibrose pós-Covid, que seria o uso de antifibróticos, a pirfenidona e o nintedanib, o uso prolongado de corticosteroide, até se interroga se o tocilizumab poderia ter um papel nessa evolução mais subaguda. Tem algumas informações, pelo menos experimentais, em relação ao uso de espironolactona, imunossupressores, células tronco mesenquimais e para doença avançada, transplante de pulmão. E, além disso, para quadros crônicos, reabilitação e suplementação de oxigênio, como a maioria das doenças pulmonares crônicas acaba necessitando. Então, só falar em relação à pirfenidona e nintedanib, elas têm ações anti-inflamatórias, antifibrosante e antioxidante, então existe até um efeito potencial para ser utilizada na fase aguda e também a longo prazo. Evitando-se o declínio funcional ou minimizando o declínio funcional a longo prazo, mas faltam estudos para avaliar eficácia e segurança, quando e em quem indicar, qual subgrupo específico que poderia se beneficiar, e também se interroga se a gente deve manter os antifibróticos na fase aguda da Covid em quem já usa, por exemplo, quem tem fibrose pulmonar idiopática. São questionamentos. O uso prolongado de corticoides certamente tem benefício em alguns casos, a gente vê isso na prática. As células tronco mesenquimais são células que atuam, são células não hematopoéticas aí de cordão umbilical, por exemplo, que o objetivo é elas determinar um bloqueio na liberação do processo inflamatório associado à Covid, também se especula uma ação antifibrosante. Por enquanto, tem só estudos fase 1 publicados que não mostraram eventos adversos relevantes, e existem séries de casos promissoras em relação ao transplante, já tem até relato de caso aqui do Brasil. Bom, como mensagens finais, com a expansão da Covid, a gente vai ver certamente o aumento do número de pacientes com sequelas pulmonares. A gente só não sabe se essas lesões serão definitivas, progressivas ou reversíveis a longo prazo. A Covid-19 deve ser incluída no diagnóstico diferencial da fibrose pulmonar. A gente tem que fazer um acompanhamento clínico, funcional e tomográfico se tiver alteração pulmonar na fase aguda. Isso é uma recomendação, né? E os estudos futuros vão avaliar melhor se existem marcadores que vão predizer a ocorrência de fibrose, quais as intervenções terapêuticas que a gente vai ter nessas situações. E por conta desse volume grande, vai ser fundamental a gente estruturar os centros para segmento dos pacientes, preferencialmente com avaliação multidisciplinar. E ainda existe uma série de questões que não têm resposta. Então faltam estudos com evolução acima de 6 meses. Quando que a gente vai considerar a doença como irreversível? Quais são os padrões tomográficos associados aos processos crônicos? E principalmente como que vai ser a avaliação histopatológica dos indivíduos com manifestações crônicas. Muito obrigado. E depois da apresentação do Wagner, estou à disposição para perguntas aí. Muito obrigado, Bruno. Ótima aula. Com certeza vamos ter muitas dúvidas, somente muitas minhas também. E eu gostaria de convidar o Dr. Wagner, né? O Dr. Wagner é radiologista, ele é
professor, né, e faz parte do grupo, né, de radiologia do Hospital da Universidade de Brasília e acompanha vários pacientes nossos também, né. Doutor Wagner, boa noite. Boa noite, Thiago. Muda o seu áudio, Wagner. Desculpa, pessoal. Então, boa noite a todos. Thiago, obrigado. Obrigado, Nathalie, pelo convite. Então, eu vou compartilhar a minha tela e vou deixar o meu vídeo no mudo para melhorar a conexão, tá? Essas janelas aqui do Zoom estão deixando meio perdido. Deixa eu encontrar aqui a tela de compartilhamento. Já está ok, né? Vocês já estão vendo minha tela, correto? Sim. Ok, então vamos começar a apresentação. Então, primeiramente, eu queria comentar que vai ter um pouco de sobreposição entre o que o Bruno falou e o que eu vou falar. É inevitável essa interseção, mas não tem problema, porque eu acho que a repetição ajuda a consolidar na memória, né? No que a gente vai poder ajudar. Eu vou começar dizendo que a fibrose, o termo fibrose é um dos termos mais usados e mais abusados na literatura sobre Covid-19, porque há um certo grau de confusão semântica e semiológica em relação a ele. Tá? Por isso eu vou estruturar a aula em 4 eixos principais: conceitos, semiologia tomográfica, vou falar um pouco do pouco que sabemos e vou falar também sobre algumas respostas que ainda não temos. Por exemplo, nesse estudo, um estudo multicêntrico publicado num periódico do extrato Qualis A3, com 307 pacientes com Covid, na descrição do método, os autores usaram o termo fibrose como um sinal de imagem, tá, ao lado de vidro fosco e consolidação, por exemplo, não como uma categoria de sinais, como é o usual. E, além disso, eles alegam ter descartado fibrose não relacionada à COVID nessa avaliação. O que isso significa não ficou claro. Tá? Era uma fibrose pré-existente, era um padrão de imagem distinto. Esse padrão de imagem distinto, como que a fibrose da COVID é diferente das outras fibroses pulmonares. Tá? Num dos casos que ilustram o artigo, eles mostram os achados do D8 como fibrose. Tá? No 8º dia, fibrose. E não são os únicos. Tem outros trabalhos na literatura que também falam de achados fibróticos precoces. E no D17, consideram que há fibrose no lobo inferior direito. Eu, sinceramente, não vejo diferença, a não ser quantitativa, entre o que a gente vê no lobo direito, no inferior direito e no lobo inferior esquerdo. Tá? E, por outro lado, as alterações observadas no D25 não foram descritas como fibrose. Embora seja mesmo cedo chamar de fibrose com 25 dias, eu esperaria que exatamente esses achados persistentes que deveriam representar a fibrose, e não essas outras alterações. Um outro caso que ilustra o artigo foi descrito como fibrose a alteração observada no D15. Tá? Para mim, é apenas um padrão de pneumonia em organização, que pode sim evoluir com fibrose numa fração pequena de casos, mas que não necessariamente representa fibrose nesse estágio. Então, ainda é muito variável na literatura. Você ficou mudo, Wagner. Até onde vocês ouviram? Acho que até o último slide aí. Finalzinho Aqui, né? dele. Tá. Então, aqui eu estava só comentando que ainda é cedo para falar que é fibrose, mas eu esperaria que justamente essas alterações que persistem
mais tardiamente que deveriam ser consideradas como fibrose, e não alterações que desaparecem precocemente. Então, a fibrose ela é definida como um processo reparativo não regenerativo, que vai substituir o tecido original lesado, e dependendo da extensão desse processo, pode haver uma perda funcional de magnitude e relevância variáveis. Não é uma coisa exclusiva do pulmão, tá? Na própria pele, quando tem um processo cicatricial, a perda de resistência tensional, miocárdio e outros músculos, quando tem fibrose, perdem a função contrátil, o fígado fibrosado leva à insuficiência. Mas a evolução da fibrose ela pode seguir dois caminhos distintos, de acordo com o grau de regulação desse processo. Quando o processo é bem regulado e autolimitado, você vai ter a formação de cicatrizes que são relativamente inertes, por exemplo, uma sequela de tuberculose ou numa sarcoidose estágio 4, mas a fibrose imatura pode até regredir no longo prazo, como a gente observa nas alterações tomográficas relacionadas à síndrome do desconforto respiratório agudo. Por outro lado, nas doenças com fenótipo de fibrose progressiva, o mecanismo de reparo está desregulado. E aí, nessa situação, vai haver uma fibrogênese persistente, levando a um aumento da fibrose ao longo do tempo, em vez de uma redução. E os sinais tomográficos de fibrose são variados, mais ou menos específicos, e que a gente elenca de acordo com a probabilidade desse achado representar fibrose irreversível. O faviolamento é o mais específico e opacidades em vidro fosco são as menos específicas. Tá? Elas podem representar fibrose numa pequena parcela de casos, mas, em geral, na maioria das vezes, corresponde a processo inflamatório. Bronquiectasias de tração também são relativamente específicas. As bandas parenquimatosas, em senso estrito, como definidas pela Sociedade Fleischner, também. A distorção arquitetural e anormalidades reticulares são menos específicas. Aqui, vale destacar que a gente precisa ter muito cuidado com o contexto clínico laboratorial e o ambiente pulmonar no momento da interpretação do exame. Por exemplo, esse aqui é um paciente de 65 anos com febre, dispneia, fadiga, COVID confirmada e que apresentam esse brônquios com critérios tomográficos de bronquiectasia, que seriam o alargamento luminal irregular e a perda do afilamento progressivo que é esperado. Mas é um quadro agudo. Será que isso é uma fibrose precoce ou imatura, com uma bronquiectasia de tração, que pode ser reversível ou não? Seriam bronquiectasias preexistentes ou ainda uma dilatação brônquica reversível associada à inflamação? Tá? Então, num ponto no tempo, a gente não consegue definir isso. Esse aqui é um outro exemplo de uma paciente de 61 anos com um quadro de tosse há 21 dias e dispneia há 7 dias, que apresenta essas múltiplas opacidades, predominantemente em vidro fosco, na periferia dos pulmões, associadas a um grau de reticulação no interior. Aqui no corte mais inferior, a gente observa algumas áreas já com consolidação. E na evolução, essa paciente apresentou uma mudança desse padrão, com o surgimento de outras opacidades com predomínio de alteração reticular, aqui no D63, no D85, essa fibrose está progredindo, né? Então é um fenótipo de fibrose progressiva, e no D337, quase um ano depois, a gente vê que tem um padrão de fibrose estabelecida. Aquele primeiro exame foi pré-pandêmico, então esse aqui não é um diagnóstico de Covid, mas só para mostrar que doenças que muitas vezes, na maioria das vezes, são inflamatórias, podem evoluir com fibrose. Esse aqui era o caso de pneumonia organização criptogênica fibrosante, apenas para ilustrar a fibrogênese progressiva em doenças predominantemente inflamatórias. E aqui é um outro caso de um paciente também com opacidades em vidro fosco multifocais, predominantemente arredondadas, e que também não era COVID, um exame de 2017. Esse aqui também era outro caso de uma pneumonia em organização criptogênica, aqui com sinal do halo reverso bem demonstrado. E eu usei esse exame para mostrar a evolução da fibrose cicatricial, aquela que se reduz com o tempo. Então, um ano depois, a gente vê uma regressão, uma redução volumétrica dessas opacidades, com o surgimento de linhas
que mais um ano depois elas persistem, ainda com um certo grau de redução de volume, e no quarto ano, né, a gente vê uma redução ainda maior do volume, mas persistem essas alterações com fibrose e certamente atelectasia associadas, mostrando esse aspecto de fibrose não progressiva, né, fibrose cicatricial ou com remodelamento. Esse paciente também tinha outras regiões pulmonares de manifestação como vidro fosco, que da mesma maneira persistiram anos depois, né, essas opacidades em vidro fosco. E isso pode também representar fibrose abaixo do limiar de evolução da tomografia e não processo inflamatório, uma vez que o paciente já estava sem tratamento, inclusive. Esse trabalho já foi citado pelo Bruno, é um trabalho que saiu esse ano, muito interessante, sobre o segmento dos pacientes até 6 meses, depois que eles tiveram a COVID grave. Então, foram primeiro rastreados 324 pacientes com diagnóstico confirmado de COVID, diferentemente de outros trabalhos, em que eles selecionaram os 177 pacientes que preenchiam critérios para COVID grave. Excluíram aqueles que faleceram ainda durante a internação, ou aqueles que não tinham uma tomografia de qualidade na admissão e depois de 6 meses. Testaram 120 pacientes, mas 6 não quiseram repetir a tomografia em 6 meses, restando um total de 114 pacientes para essa avaliação. Os autores consideraram como critérios para alteração fibrose símile, e aqui eles foram muito cautelosos e com razão, penso eu, em não chamar simplesmente de fibrose, pois a gente não tem dados de mais longo prazo para saber a história natural desses achados, como o Bruno mencionou, se eles vão ficar estacionários, se vão progredir ou se vão regredir. Mas eles consideraram como alteração fibrose símile a presença de faveolamento, bronquiectasias de tração e bandas parenquimatosas, que são os achados mais específicos para a fibrose. E aqui eles ilustraram com a bronquiectasia de tração, o aumento do calibre brônquico em direção às regiões com opacidades parenquimatosas, a banda parenquimatosa, com sua relação com a pleura, e o faveolamento, que eles não ousaram apontar, tá? Porque a gente não vê bem aqui o que poderia ser chamado de faveolamento ou bronquiectasia de tração. Num dos casos que ilustram o artigo, eles mostram a evolução aqui inicialmente no D32, em que a gente observa bronquiectasias de tração relacionadas a opacidades em vidro fosco e anormalidade reticular, e no D198, 6 meses depois, há uma absorção parcial dessas anormalidades, com redução da sua extensão espacial, bronquiectasias de tração bem definidas e o que ele chama de faveolamento entre aspas, porque simula um pouco o faveolamento, a gente não tem certeza se é ou não. Aqui com uma imagem ampliada para ver melhor essas áreas císticas, num corte só fica difícil avaliar se é realmente faveolamento ou não, mas pode ser. Um outro exemplo do artigo é um caso de COVID grave num homem de 63 anos com enfisema, em que a gente vê no D72 uma absorção óbvia dessas alterações, dessas opacidades, mas parcial, mas já no D164 houve uma resolução completa, não foi um processo reparativo regenerativo, sem deixar sequelas. E aqui um outro caso de opacidades em vidro fosco residuais, bem tênues, mas sem outros estigmas mais específicos de fibrose associados, né? Apenas esse vidro fosco tênue, que é o mais comum de se observar quando há essas alterações. E, finalmente, mais um outro caso de vidro fosco residual, desta vez associado a uma tração progressiva da fissura oblíqua. Tá? Isso, então, mostra que há uma perda de volume nessa região e é possível que tenha colapso ou fibrose. Então, cerca de 1/3 dos pacientes exibiu achados de fibrose. E os fatores associados, como o Bruno já mencionou, foi a idade acima de 50 anos, uma frequência cardíaca na admissão de mais de 100 BPM, internação de pelo menos 17 dias, o uso de ventilação não invasiva e um score tomográfico de extensão de pelo menos 18. Esse é um score que varia de 0 a 25, então aqueles que já no quartil mais alto seriam aqueles que teriam maior chance de evoluir com esses achados de fibrose símile. Nos pacientes com
achados de fibrose símilis, 63% deles apresentaram síndrome do desconforto respiratório agudo e apenas 8% dos pacientes sem achados de fibrose símilis. Então, mostrando que esse também é um fator preditivo dessa evolução, né? Também um pouco mais de um terço dos pacientes apresentaram resolução completa dos achados, metade em 3 meses e metade em 6 meses, e um pouco menos de um terço apresentaram alterações residuais sem caracterizar fibrose, com opacidades em vidro fosco, espessamento intersticial. Então fica mais ou menos isso, um terço para cada grupo, tá? Fibrose, resolução completa e outras alterações. No grupo com alterações fibrose símiles, como eu já mencionei, houve maior frequência de síndrome do desconforto respiratório agudo, maior frequência também de redução da DLCO, e o score de extensão espacial dos achados reduziu em 6 meses. Isso leva a gente a se indagar, é uma fibrose real? E se for real, é uma fibrose cicatricial ou é uma fibrogênese desregulada, né? Então, aqui um exemplo de um paciente de 68 anos, tá já no D115, com um paciente com dispneia persistente pós-Covid-19, não tive acesso aos exames da internação dele, mas a gente vê claramente uma distorção da arquitetura associada a essas opacidades lineares, grosseiras, que a gente pode caracterizar como sendo bandas parenquimatosas, além de bronquiectasia de tração em grau leve e opacidades em vidro fosco residuais. Esses achados se repetem de cima a baixo nos pulmões, aqui com uma reticulação mais grosseira e bronquiectasias de tração mais exuberantes, até as bases, né? Aqui uma reformatação coronal para mostrar a extensão do processo e uma reconstrução com projeção de intensidade mínima para mostrar o comprometimento peribrônquico com atração brônquica, levando essas áreas de ectasia difusamente no parênquima. Então, a gente já estava no D115, a gente não sabe se isso vai regredir e em que medida reverteria. Aqui um outro caso de um paciente de 48 anos, que ficou 23 dias internado em UTI e apresentava uma dispneia pós-alta, já com 10 dias de dispneia, e como alteração residual a gente via basicamente opacidades em vidro fosco e opacidades lineares, né, especialmente intersticial, com praticamente sem bronquiectasia de tração ou evidência de fibrose. Esse paciente repetiu o exame já no D105, já completamente assintomático, e apesar de assintomático, ele ainda tinha um tênue vidro fosco residual difuso, até com aquele sinal do cubo de açúcar derretido, né, que você vai reduzindo a atenuação do vidro fosco, mas aumenta a extensão espacial um pouquinho. Um outro caso, para ilustrar, um homem de 69 anos, em que a tomografia inicial já apresentava sinais, já que como o sinal do alvo, com um nódulo central e o halo reverso em volta, já é um sinal de pneumonia em organização. Não tenho dado de que dia que começaram os sintomas, mas na evolução a gente vê uma regressão desses achados, até 262 dias depois, ainda com algum grau de alterações residuais, mas o paciente também já assintomático, tá? Então essa é uma evolução comum, a gente consegue observar. Só que a gente não consegue predizer quem é que vai evoluir de uma forma ou de outra. Por exemplo, nesse paciente de 78 anos, que está no D14 da doença, em que a gente observa também já um grau de dilatação brônquica importante, da mesma maneira que eu mostrei inicialmente, a gente não consegue saber se é uma broncopatia pré-existente ou já está relacionada à própria doença. Ele evoluiu no D25 já com barotrauma, mas o predomínio das alterações parenquimatosas pulmonares é de vidro fosco com reticulação, e isso a gente não consegue predizer se vai evoluir bem com regressão ou se vai permanecer com um certo grau de fibrose. Então, restam algumas incertezas. Num editorial publicado esse ano também na Radiology pelo professor Arthur Wells,
ele diz que tem dois problemas nessa tentativa de se distinguir as anormalidades fibróticas das não fibróticas na tomografia. Primeiro, que não está claro se essas alterações fibrosas e símiles são indicadores confiáveis de uma doença realmente irreversível depois de uma síndrome do desconforto respiratório agudo. Principalmente nesses achados menos específicos do que o faveolamento. Tá? O faveolamento provavelmente ele representa, sim, uma fibrose irreversível, mas os outros achados não necessariamente. E o segundo problema é que o significado histológico e clínico dessas alterações chamadas não fibróticas também não está claro. Tá? Embora mais frequentemente o vidro fosco esteja relacionado à inflamação, a gente vê opacidades em vidro fosco correspondendo à fibrose em outros cenários clínicos, e pode sim mesmo na COVID representar uma fibrose intersticial incipiente, estabelecida ou imatura, ou seja, com possibilidade de reversão. Além disso, tem outras coisas que nos enganam, que não saem um pouco da fibrose, mas mostrando que a semiologia radiológica às vezes é limitada. Tá? Então, qualquer radiologista interpretaria essas opacidades como focos de consolidação. Essa é uma paciente com COVID confirmada, tá? Como área de consolidação. Mas a biomédica que fez o exame resolveu fazer uma aquisição em decúbito ventral. E a gente vê que houve uma mudança completa do padrão de opacidades. Então, na verdade, aquele aumento de densidade era por colapso, um parênquima com atelectasia associado a essa alteração em vidro fosco, que na mudança de decúbito se desfez. Tá? Então, a gente ainda tem muito a aprender com essa doença. E eu termino aqui e agradeço a atenção de vocês. Obrigado, Wagner. Foi ótima aula. Gostaria, então, já abrir para perguntas. Bom, vamos lá. Primeiramente, para o Dr. Bruno. Eu acho também o Dr. Wagner também. Talvez os dois podem ver tanto a parte clínica quanto radiológica. Primeira pergunta, a doutora Pâmela pergunta se você tem encontrado alterações tomográficas com padrão BUP, né? Acho que já mostrou no slide algumas dessas alterações. Talvez eu queria complementar assim, qual que é o predomínio? Qual que é o padrão mais comum que vocês têm visto? Quer começar, Wagner? Aí depois eu... Sim. O mais frequente que eu vejo é assim, um pouco naqueles pacientes que ficam com sequela, né? Em geral, esses pacientes que têm um comprometimento pulmonar maior mesmo. O que predomina são as alterações reticulares. A gente vê o padrão, quando eu mostrei uns casos de um padrão de pneumonia em organização, mas não é a maioria não. Acho que o predomínio é de alteração reticular e próprio vidro fosco. Às vezes vidro fosco isolado, sem nenhum outro achado persistente por 3, 4 meses, a gente vê também. Eu acho que a médio e longo prazo, acho que é menos provável a gente achar áreas de pneumonia em organização, até porque quando a gente encontra isso, a gente acaba prolongando mais o corticoide e essas áreas vão desaparecendo. Aí a longo prazo a gente acaba não enxergando e aí só vão restar as áreas mesmo de reticulado, bronquiolectasia de tração, como o Wagner citou. Né? A doutora Bianca e a doutora Clarice também, como seria o esquema de acompanhamento? Se você já tem algum protocolo específico, ou como que você faz na sua prática? A tomografia seriada e função seriada, 3, 6 meses, como que tem sido a rotina de vocês? Eu acho que assim, se a função pulmonar acaba sendo com uns 3 meses mesmo. A gente acaba fazendo com 3, 6, eventualmente 9, 12 meses. Já tem alguns pacientes com quase um ano de evolução aí. Agora a tomografia é bastante controverso, porque acho que a gente tem que levar em conta duas coisas. Primeiro, a disponibilidade, né? Porque com essa questão do volume absurdo de pacientes, ficar fazendo muita tomografia de segmento acaba sendo um problema, mas por outro lado a gente está entendendo a doença ainda, então a gente acaba tendendo a fazer mais tomografias do que deveria. A gente
está, pelo menos na prática aqui, tentando fazer um exame com 1 mês de evolução, porque a gente andou vendo algumas complicações, principalmente por conta do uso prolongado de corticoide. Às vezes algumas lesões escavadas que surgiram no acompanhamento, porque o indivíduo acumula a dose alta de corticoide que ele usa na internação, mais o corticoide que você dá no segmento, então se predispõe a complicações infecciosas. Então a gente principalmente nos casos que ficaram internados, casos mais graves, a gente tende a fazer uma tomografia com 1 mês de evolução para não surpreender a presença de complicações e principalmente para ver se o indivíduo está melhorando a longo prazo, né? Ou a médio prazo. Né? Não sei se o Wagner quer complementar alguma coisa nessa linha. Eu concordo com você, Bruno. Acho que a gente está passando por uma fase de aprendizado em que tem até um certo excesso de exames, mas a gente não tem mesmo uma diretriz bem definida sobre como manejar nesses casos no uso da tomografia. E eu acho que tem de ir tateando clinicamente mesmo, como você falou, né? Casos mais graves, que usou muito corticoide, fazer controle precoce, mas casos mais leves, eu não, como a gente vê ainda muita alteração residual precocemente, mesmo em pacientes já sem sintomas, eu não recomendo fazer nada antes de 3 meses, né? Nesses casos, não. E também não... Eu recebo muitos pacientes em que eu não tenho o dado clínico. Eles vêm para fazer o controle e eu não tenho a interação para poder orientar nesse sentido, né? Saber como é que está a clínica, se ele está com dispneia persistente, dispneia recorrente. Às vezes tem pacientes que melhoram e depois voltam a ter uma dispneia, uma fadiga, e aí a gente acaba que não dosa bem o número de tomografias e nem esses prazos. Mas antes de 3 meses, eu acho que na maioria das vezes, de casos leves, é desnecessário. E nos casos com riscos de complicação, inclusive tem muitos pacientes com elevação de dímero D tardiamente após o quadro agudo, e aí dependendo do cenário da clínica, do laboratório, estaria indicado fazer inclusive a TC-angiografia de maneira antecipada. Tá? Mas sobre esse assunto, assim, lógico, os casos mais graves, casos que estiveram na UTI ou internação com acometimento um pouco mais extenso, necessidade de oxigênio terapia, eles geralmente acompanham, né, habitualmente. Os casos mais leves, vocês acham quais seriam os casos que necessitariam de casos que, por exemplo, uma pessoa de internar, ambulatorial, tem um acometimento que não chegou a ter uma repercussão clínica, uma hipoxemia importante? Quais seriam os pacientes que a gente deveria acompanhar? Eu acho que aí você está falando fora do contexto de internação. Isso, exatamente. Aí vai depender um pouco da extensão da doença na imagem, né? Aqueles indivíduos que têm uma doença super leve, que talvez não tivesse nem indicação de ter feito uma tomo na entrada, né? Porque você vê lá 10, 15% de vidro fosco, o paciente evolui bem, eu não vejo nem indicação de fazer a tomo de controle aí com 3 meses. Isso assim, acho que para a gente que está lidando aí com a parte clínica, virou um inferno, porque o paciente ele já chega no consultório com condutas pré-determinadas, então às vezes você tem que ser até um pouco incisivo no seu posicionamento. Não só a questão de medicação, porque a questão do tratamento precoce, por exemplo, ele vai passando de um médico em outro até que alguém prescreve. E é a mesma coisa para exame de reavaliação. Se ele passar em vários, em algum momento a gente vai pedir. Mas naqueles indivíduos que não tiveram hipoxemia, que por acaso fizeram uma tomografia com menos de 25% de extensão, principalmente se foi só vidro fosco, não teve nada, eu não vejo nem indicação de fazer um controle de imagem. Então, acho que não sei o que o Wagner pensa a respeito, né?
concordo. Eu dar um depoimento pessoal. Aqui em casa nós fomos 4 com Covid leve. Tô no meu último dia de isolamento hoje. E o que eu recebi de perguntas, e a tomo? E como é que tá a tomo? E como é que tá a tomo? Eu falei, não fiz tomo. As pessoas me olham assim, como assim você não fez tomo? Eu falei, não vou fazer tomo. Ah, mas é casa de ferreiro, espeto de pau. Eu falei, não, assim, não tem indicação. Não tem, tá todo mundo com quadro leve, sem desaturar, então, assim, não vamos fazer tomo. Só se fosse por curiosidade, né? Mas aí acho que não vale a radiação, não. Acho que assim, obrigatoriamente você vai ter que fazer o controle em quem interna, que tem uma extensão habitualmente mais perto de 50%, que você vai precisar manter corticoide às vezes por um período aí de algumas semanas, esse você vai ter que fazer, não tem muito jeito. Agora, no contexto ambulatorial, em teoria, se não tem hipoxemia, acometimento leve, não vejo muito respaldo para isso. Joia. Cintilografia, será que ela teria espaço para avaliação dos pacientes em algum contexto? Cintilografia pulmonar? Ventilação perfusão? Naqueles pacientes com o risco aumentado de evento trombótico, ou que realmente tiveram alguma coisa, né? Eu acho que essa pesquisa de alteração vascular faz sentido, mas a gente tem de lembrar que se a tomografia estiver muito alterada, limita bastante a interpretação cintilográfica, né? Então, acho que serão casos selecionados, né? Nessa suspeita de comprometimento vascular pulmonar, eu acho que ainda o primeiro exame seria a TC anjo. Doutor Bruno, mais uma pergunta agora um pouco mais difícil. Em qual situação que o doutor Cabral está apertando a gente, em quais situações que a gente ia lançar a mão da pulsoterapia? Provavelmente no paciente grave, né? Grave. Eu vou te ser bem sincero que eu usei poucas vezes, acho que eu usei umas 4 ou 5 vezes dentro de um universo de mais de 1.500 internados que eu já vi, assim. Porque assim, às vezes um indivíduo que num segundo momento da evolução ele acaba infiltrando de novo, piorando a hipoxemia, porque a gente vê que alguns indivíduos o que se especula é que eles fazem algum fenômeno autoimune e eles acabam fazendo lesões de pneumonia e organização durante a evolução da doença, estimulado pela presença do próprio vírus. Nesse indivíduo eu acho que a gente tem. Então eu acho que eu fiz uns 3 casos nessa situação e eu fiz em 2 casos que tiveram uma exacerbação aguda de FIP por conta associada à Covid. Eu sei que tem algumas pessoas que fazem isso, até no mesmo hospital que eu trabalho, e na grande maioria das vezes a pulsoterapia é uma medida de desespero, às vezes, que o paciente está com dificuldade da gente manter uma ventilação protetora, está em ECMO, com o pulmão todo infiltrado, a pessoa vai e resolve fazer um pulso para ver o que acontece. Então, o respaldo é pequeno para isso, eu respeito quem faz, mas na prática eu fiz poucas vezes. Obrigado. E a biópsia pulmonar, quais seriam os casos que seria indicado e que ela poderia ajudar aí a gente? Alguma experiência que o senhor teve? A gente teve algumas experiências no indivíduo que ia fazer uma abordagem pleural, por qualquer motivo, para tentar ajustar a fístula prolongada por pneumotórax, ou às vezes por complicação pleural infecciosa, que a gente teve que abordar a pleura e a gente biopsiou alguns indivíduos. O que a gente acho que deve ter sido uns 4 ou 5 também, não foram muitos. O que a gente viu foi basicamente áreas de pneumonia e organização e áreas de fibrose terminal com padrão indeterminado. O que eu acho que no futuro a gente vai ter que considerar para os casos crônicos
na minha visão, vai ser naqueles indivíduos que piorarem a função pulmonar na evolução, que inclusive vai ser o indivíduo candidato ao uso de antifibrótico. Eu acho que provavelmente esses casos vão ser indivíduos que têm algum componente genético que estava escondido, por exemplo, tinha uma telomeropatia, e aí teve a Covid, teve o estímulo para o processo fibrosante, e aí ele acabou desenvolvendo uma fibrose progressiva. Esses indivíduos eu acho que a gente vai ter que considerar a biópsia até para a gente entender um pouco o que está acontecendo. Eu digo do ponto de vista prático. E do ponto de vista de pesquisa clínica, esse número de biópsias vai ser muito maior para a gente tentar entender melhor como que está funcionando esse processo. Joia. Tanto do ponto de vista radiológico, Wagner, quanto clínico, vocês têm visto muita bronquiolite, bronquiolite pós-infecciosa também pelo Covid, da parte clínica, tem sido uma coisa frequente? Vi alguns casos, mas não com muita frequência. Tá? Vi aquele padrão clássico de bronquiolite constritiva. Né? A gente vai ver basicamente atenuação em mosaico com um aprisionamento aerorrespiratório, sem nódulos, sem bronquiolectasia. Só bronquiolite constritiva, vi poucos casos, mas vi sim. Agora, não sei também se o paciente tinha repercussão funcional. Não sei se o Bruno tem... Não, eu não vi nenhum caso com obstrução ou aprisionamento aéreo, assim. Eu vi poucos casos mesmo, conforme o Wagner falou, e mesmo nas séries de casos da literatura, isso é bem pouco frequente. Porque diferente do H1N1, o Covid não pega tanto a região de vias aéreas inferiores, né, de vias aéreas mais distais. Ele pega mais na região alveolar ali do interstício mais distal ali, não acomete tanto pequena via aérea como a gente viu no H1N1 10, 12 anos atrás. Né? Joia. Muito bem. E tempo de corticoterapia, como é que vocês têm utilizado? A dose, a gente tem um padrão de usar a dose geralmente 1 miligrama por quilo, que se estende ali por 3 meses, às vezes um pouco menos. Como é que tem sido a rotina de vocês de manejo desses pacientes em corticoterapia? Eu acho que o corticóide ele vai estar indicado principalmente naqueles indivíduos que tiveram padrão ou ainda tem o padrão de pneumonia em organização. Então, quando a gente dá alta, a gente propõe para esses indivíduos, se possível, fazer o controle tomográfico, aí, como eu disse, 1 mês e meio. Habitualmente a gente libera com meio a 1 miligrama por quilo mesmo, aí vai depender da idade do paciente, de comorbidades. Então, se for diabético, a gente tenta liberar com algo mais próximo de meio, se for mais jovem, sem comorbidade, mais próximo de 1 miligrama. Vai fazendo uma redução aí a cada 5 dias, por exemplo, e estende esse período aí até a gente ter um controle de imagem. A perpetuação do corticoide depois disso vai depender do que ele tiver ainda de quadro clínico e eventualmente da presença de áreas sugerindo pneumonia e organização na tomografia. Mas assim, essa é a grande pergunta que a gente tem para esse momento, assim, do ponto de vista de tratamento, a questão da duração e da dose do corticoide, e ainda não tem nenhum estudo consistente em relação a isso. No Clinical Trials já tem uns 2 estudos em andamento, então, com prednisona e prednisolone. Então a gente deve ter algumas respostas aí em breve. Eu tenho visto alguns pacientes com um quadro de vidro fosco difuso, prolongado, com alguma limitação, alguma hipóxia ao exercício, e sim, 3, 4 meses depois. Qual que é a sua conduta frente a um caso desse? O paciente tem uma hipoxemia ao exercício, mas não parece um caso progressivo, mas também mantém a área de vidro fosco extensa, 50% e tal. Parece que não evolui, parece que ele não
não reduz. Esses casos, a chance deles responderem a corticoide é pequena. Você pode até tentar insistir um pouco mais com uma dose mais baixa, mais conservadora, aí 0,2, 0,3 por quilo. Mas acho que esses vão se encaixar naquele perfil que o Wagner falou, de ter daquilo representar alguma fibrose que o método não tem resolução suficiente para evidenciar. Por outro lado, eu peguei alguns indivíduos que eles tinham esse tipo de lesão com 4, 5 meses. Depois, na evolução com 9, 10 meses, a tomografia praticamente limpou. Indivíduos, inclusive, que tinham ficado em ventilação mecânica e tal. E alguns desses indivíduos, a gente parou o corticoide ali com 3 meses total de tratamento, né, desde a internação. E eles melhoraram a despeito do que a gente... da falta de medicação depois desses 3 meses. Então, o que a gente vai precisar definir aí nos próximos meses são os preditores clínicos e tomográficos de resposta a corticoide, né? Acho que essa é o que a gente precisa definir. Bom, eu acho que as perguntas principais são essas. Assim, mais uma aqui do Dr. Cabral, pergunta se o sentimento de vocês é que os pacientes dessa onda que a gente está enfrentando agora, eles são mais graves? Ou talvez é um viés que a gente está tendo, ter muitos casos, né, também? Eu acho que a gente está um pouco enviesado, porque o volume de pacientes está absurdo, se acaba tendo um número de pacientes muito graves. O que eu tenho visto, principalmente nos indivíduos mais jovens, que a gente não via tanto na primeira onda, que eu acho que isso tem uma relação direta com a questão da resposta imunológica, porque na primeira onda pegou muito mais indivíduos idosos, que a resposta inflamatória acaba sendo menos expressiva do que os indivíduos mais jovens. Então, o que a gente tem visto agora são os indivíduos que têm uma piora muito rápida. Assim, eles chegam com critério de internação, em 24, 36 horas eles já estão no catéter de alto fluxo. Mas eu não tenho a impressão que o número de casos tenha sido maior, ou que... Acho que é uma questão só pelo volume de pacientes mesmo, e é o que a gente está sofrendo agora, né? Joia. Mais uma pergunta, doutora Carolina. Em relação ao corticoide inalatório, parece que teve um estudo, né, que sugeriu um efeito benéfico do corticoide inalatório. Vocês têm alguma experiência com o uso de corticoide inalatório? Talvez acha que tem alguma melhora? Não tem, assim, eu não tenho uma experiência específica em relação a isso. O que a gente vê, uma sensação é que os indivíduos que usam corticoide inalatório a longo prazo, eles têm uma certa, de alguma forma, uma certa proteção aí, né? Que é o que alguns estudos sugerem. Mas a longo prazo, experiência muito pequena em relação a isso, em deixar só corticoide inalatório, e acho que na literatura também não tem muita coisa. E finalmente sobre o tocilizumab, vocês estão utilizando? Qual o critério que vocês têm utilizado para indicar a medicação? E qual é a sua experiência de vocês com o corticoide? Com o tocilizumab. Desculpa. Quer falar alguma coisa nessa linha, Wagner? Eu acho que não... Não, aí com você. Tá. Então, o tocilizumab, a gente está até, não sei como está aí na região, mas a gente está com dificuldade de até em hospital privado conseguir a medicação, né? Então, tem uma história de que a própria, acho que é a Roche, se não me engano, está com problema para produzir isso em larga escala. Mas a gente tem usado
principalmente nesse perfil de pacientes que eu te falei, pacientes que têm uma piora muito rápida em 24 a 36 horas depois da internação, com marcador inflamatório alto, né, um PCR aí acima de 75, que é o que a gente tem usado como critério. Não, a gente não tem usado tanto a IL-6 isolada como critério, a gente até dosa, mas não é critério. Nesse grupo de indivíduos que piora rapidamente, vai para catéter de alto fluxo, principalmente aqueles indivíduos com menos de 60 anos. Esse é o grupo que a gente tem priorizado mais. Não sei como vocês têm feito, se vocês têm feito, até gostaria de ouvir, se alguém quiser falar. Bom, eu não sei se eu tiver experiência, a gente tem experiência pequena também, temos alguns casos. E assim, alguns tiveram boa resposta, outros nem tanto. É difícil assim, de julgar, né? É experiência muito pessoal. Mas também estamos com um problema de abastecimento, né? Não tem uma disponibilidade maior, mas em alguns casos teve uma melhora muito significativa. E a gente usa também os mesmos critérios, né? Um PCR maior que 7,5 a 75, e L6 também não é um fator, talvez seja um preditor de resposta, mas não um fator que vai impedir a gente de fazer, às vezes até porque a demora da chegada do resultado, às vezes é impedidor, né, de a gente aguardar o resultado para fazer a medicação, e o uso também precoce, né, 24 a 48 horas a piora, talvez seja que a gente teve os melhores resultados mesmo. Mas, infelizmente, agora a gente está até meio com disponibilidade da medicação. Tem algum espaço para uso dos beta agonistas de curta ação, né? O SABA, nos antimuscarínicos também de curta ação no tratamento? Essa Assim, pergunta, doutora Thaís. A gente tem usado em alguns casos no ventilador, alguns indivíduos que por algum motivo, ou por estarem mais secretivos, ou por outros fatores, acabam apresentando uma resistência aumentada, né, no ventilador. Esses indivíduos podem se beneficiar, mas agora eu vou te ser bem sincero que eu conto nos dedos o número de vezes que eu vi indivíduos sibilando assim fora desse contexto. Então é extremamente raro, pelo menos na experiência que a gente teve aqui. Então, fora desse contexto de resistência aumentada no ventilador, ou eventualmente algum indivíduo asmático que eventualmente pode exacerbar, eu não vejo muito espaço para isso. Bruno, muito obrigado. Foi ótimo, doutor Wagner, muito obrigado também. Acho que não temos mais perguntas. Doutora Gil, doutora Nathalie, gostaria de complementar alguma coisa, né? Oi, Tiago. Não, gostaria só de agradecer mesmo. Acho que a gente está bem no tempo mesmo, então dá para a gente encerrar sem mais perguntas. Agradecer imensamente o aceite de vocês para participar dessa reunião de hoje, doutor Bruno, aí nessa correria de São Paulo, que a gente sabe que também não está fácil, tirou um tempinho para estar aqui conosco. Doutor Wagner também, aí na convalescência do Covid, né, no finalzinho do isolamento. Muito obrigada pela participação. E Tiago também, de última hora, acabou conseguindo ajudar a gente aí, foi ótima a participação. A Sociedade Brasiliense agradece muito a participação de todos e boa noite para todos, que a gente consiga seguir firme aí nessa luta. Obrigado, gente. Obrigado, boa noite a todos. Boa noite. Obrigado, pessoal, boa noite. Tchau, boa noite. Tchau. Tchau, obrigada, boa noite.